Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Estou de volta aqui no Rede Verdade, nesta terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, iniciando aí essa reta final da campanha eleitoral em todo o Brasil e aqui na Paraíba. A gente bate um papo, conversa hoje com a juíza de direito, a juíza eleitoral, que está responsável pela 64ª zona eleitoral aqui em João Pessoa, doutora Maria de Fátima Lúcia Ramalho, responsável aí pelo registro das candidaturas aqui em João Pessoa, pela totalização dos votos e também pela diplomação aí dos eleitos após o dia 6 de outubro ou dia 27 de outubro, se houver segundo turno. Doutora Maria de Fátima Lúcia Ramalho, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui no Rede de Verdade, porque só com essa quantidade de atribuição, a senhora encontra um espaçozinho para poder falar aqui conosco e com o nosso público aqui. Muito boa tarde. Boa tarde, Lustoso. Boa tarde aos que nos assistem. Na verdade, a gente encontra tempo, apesar de todo o trabalho, e também ainda estamos acumulando com a justiça comum, que a gente não fica afastada, mas acho importante prestar contas à população através da imprensa. Acho prudente e salutar esses espaços para que a gente também leve a mensagem da justiça eleitoral. Muito bom. Inclusive, eu queria começar exatamente sobre essa história. As pessoas ficam aí na eleição sem saber esse registro de candidaturas. Todo mundo já teve o registro aprovado ou impugnado, se foi o caso. Como é que está João Pessoa? Que balanço a senhora traz no dia 24 de setembro dessa eleição? Na verdade, todos os registros foram julgados, cerca de 487 pedidos. Tivemos poucas impugnações, temos poucos recursos no Tribunal Regional Eleitoral, que também está em sessão toda semana julgando. Então, nós tivemos a grata satisfação de terminar o registro, de diferir ou indeferir antes do prazo, que era o dia 16. Então, até o dia 16, a lei supõe que as zonas eleitorais pudessem ali ter a conclusão o calendário eleitoral, né? Eles estipulam para uma data limite, mas nada que a gente não possa antecipar. E aí nós antecipamos, houve substituições de alguns candidatos a vereador, algumas renúncias, algumas impugnações do indeferimento, esses estão em grau de recurso, e aí nós fechamos o Candex, que é exatamente o sistema da Justiça Eleitoral que trata das candidaturas. Ô, senhora, você já concluiu, a senhora não mexe mais com o registro de candidatura, já mandou o que era para aprovação e mandou o que era para impugnação. Só o que o Tribunal Eleitoral decidir a respeito de alguns poucos pedidos, e aí nós vamos receber e cumprir a decisão. Agora, doutora Lúcia, o candidato que foi eventualmente, teve o registro cassado, impugnado, ele pode ainda estar concorrendo, ele entrou com recurso no TRE ou depois, posteriormente no TSE, ele pode ir para as urnas no dia 6 de outubro, é isso? Explica para a gente como é que... candidato, a foto do candidato e o número do candidato, ele vai até 20 dias antes das eleições para a urna eletrônica. Certo. Que é exatamente quando nós estamos inseminando as urnas, preparando a mídia, e aí estão lá todos os pedidos. Os que estão sub júdice, porque tem algum recurso perante o tribunal, mesmo assim eles vão. Vamos lá. E aí, depois, passado 20 dias, no 19º dia, aí sim, aliás, no 21º dia, aí mesmo o candidato que foi impugnado, que teve o registro indeferido, mesmo no Tribunal Regional, o nome dele vai para a urna e a fotografia, embora ele não esteja apto a concorrer. Por acaso ele tenha mais votos, seja eleito, somente no final, com recurso julgado, enfim, negado, é que aí essa candidatura eventualmente eleita, ela sai ali e deixa de fazer conta, e aí o substituto, ou seja, quem vai atrás... Essa votação, essa totalização desse candidato, ele fica separada numa pasta, exatamente porque ele está sub júdice. E aí os recursos vão se sucedendo aqui a nível de TRE ou de TSE, e aí quando chega a decisão, exatamente a Justiça Eleitoral dá cumprimento. Aqui em João Pessoa tivemos mais de 480 pedidos desse tipo. 460... Entre os candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. 466 foram deferidos direto, não houve nenhum problema. Alguns poucos foram impugnados, julgamos as impugnações e aí as partes recorreram.
as que não se conformaram. E isso o TRE está definindo essa semana mesmo. Semana passada já definiu alguns, mantendo a nossa decisão, e aí essa pessoa não pode ser candidata. De primeira instância. Agora, qual é o perfil, claro, não caso a caso, mas no geral, quais são as maiores causas de impugnação, doutora? Na verdade, a lei de ficha limpa foi aplicada? A causa maior é exatamente a não prestação de contas em eleições passadas. Olha aí, o candidato que não dá atenção a isso... É o que não dá atenção. Mesmo o candidato que não se eleger, ele tem que prestar contas à Justiça Eleitoral. E, aliás, a prestação de contas, ela já está aberta, ela deve ocorrer durante o período eleitoral e, ao final, fazer apenas o fechamento. Então, alguns candidatos deixaram para lá e aí isso é uma causa de inelegibilidade. Outra causa de inelegibilidade é a não juntada da certidão criminal. Porque nós sabemos que o candidato, para ser candidato, ele precisa estar com os direitos políticos aptos. Se ele tem uma sentença criminal condenatória com trânsito em julgado, então ele está com os direitos políticos suspensos. Se aplica na ficha limpa. Se aplica, exatamente. É inelegibilidade. É uma das causas de inelegibilidade. E aí alguns também não juntaram. Embora nós tivéssemos dado prazos ainda para emendar, para trazer, mas não trouxeram. Então, basicamente, as duas causas maiores das impugnações foram essas. Houve outras causas que foram feitas de um partido contra o outro, mas aí que não, em verificando tudo, não havia nenhuma razão para deferir essa impugnação. Bom, passando da questão dos registros, candidatos aí registrados, com candidaturas confirmadas, mesmo que estejam sob júdice, vão para a disputa, e a gente está se aproximando do dia 6 de outubro, está se aproximando do dia exatamente da votação. Eu queria falar com a senhora sobre essa preparação toda da Justiça Eleitoral, em relação ao preparo dos mesários, de quem vai trabalhar, se vai ter filha, se não vai ter filha, se vocês vão... A Justiça Eleitoral está preparada para que nas sessões eleitorais, o cidadão possa ir votar efetivamente ali com uma certa tranquilidade nesse dia, que a coisa flua, né, no dia 6 de outubro. Tudo está sendo preparado já há muito tempo. O calendário eleitoral, ele vem lá de janeiro. Então, no dia 6 de outubro, que é a data marcada para a eleição, está tudo pronto. Então, convocação de mesários, aqui na Paraíba, cerca de 45 mil pessoas estão sendo convocadas aqui para João Pessoa, para todas as zonas eleitorais. Grande. É um exército de cidadãos, de eleitores, tem gerentes, nós temos os polos de totalização. Então, além dos mesários, o presidente, o primeiro mesário, o segundo e o secretário, nós temos também os gerentes de polo, aqueles que preparam as sessões. Tem as visitas a todas as escolas que foram requisitadas, que sejam municipais, que sejam estaduais, que sejam particulares. Então, são várias escolas. Na nossa zona eleitoral, nós temos 45 locais com 337 sessões, só na 64. Então, tudo isso já vem sendo preparado. Esta semana nós estamos em treinamento dos mesários, porque nós temos o manual do mesário, que traz toda a orientação para quem vai ser mesário. Mas, além disso, nós fazemos uma reunião, passamos um vídeo, passamos uma manhã inteira ou uma tarde com eles, tirando as dúvidas. Então, é muita gente. Fora a força policial que nós precisamos, exatamente porque quando as urnas são instaladas, na véspera, na antevéspera do pleito, nós temos que deixar aquela sessão lacrada e com um policial de plantão. Então, isso é um trabalho conjunto da Justiça Eleitoral com as forças policiais. Então, é um contingente muito grande de pessoas para que ocorra uma eleição. Agora, doutora Lúcia, a senhora falou dessa preocupação, inclusive, com a segurança da própria urna, né? E o Brasil passou recentemente por um debate, né, muito forte nas eleições de 2022 sobre a urna eletrônica, se ela serve, se ela não serve, se ela é segura, se ela não é segura, se ela é manipulável ou não é manipulável. O que a senhora pode dizer e trazer como palavra de magistrada, de juiz eleitoral em relação a isso, a urna eleitoral que precisou ser defendida pela Justiça Eleitoral
nos últimos anos no Brasil? O que eu posso dizer é que eu faço eleições com a urna eletrônica desde 1996. Quando ela foi implantada, né? Quando ela foi implantada, eu já era juíza desde 1992 e só fiz uma eleição manual e foi um trabalho. Então, a urna eletrônica ela é extremamente segura. Ela não é ligada à rede de computadores, à internet. Ela funciona com mídia, com aquele disquete que nós colocamos lá na urna, com o nome dos candidatos. Na hora que vai iniciar a votação, minutos antes, o presidente emite a zerésima. Os fiscais de partidos devem estar lá nas sessões eleitorais para verificar e para assinar. Não existe essa história de alguém votar em nome do outro, porque nós temos a biometria. E a impressão digital, ela é única, ela é individual. Não tem como outra pessoa votar no nome. Então, eu não tenho nada a dizer da urna eletrônica que não seja de segurança, de precisão, de fazer uma eleição com quase 200 milhões de eleitores e que às 7 horas da noite, no mais tardar às 8 horas, todo o país entrega o resultado. Nós sabemos que nós da Justiça, de um modo geral, e especialmente da Justiça Eleitoral, passamos por uma campanha de descredibilização. E tivemos que nos defender, estamos nos defendendo até hoje. Mas nós também mostramos trabalho. Então, a eleição ela é feita de forma a que não haja nenhuma dúvida para quem concorre e nem para os eleitores. E que aquele candidato que obtiver o maior número de votos seja o eleito. Muito bom. Agora, falar exatamente sobre esse número de votos, essa totalização. Ficou expectativa muito grande a eleição, a votação até às 17 horas, as sessões fecham seus portões, né? Se entra nas sessões até às 17 horas, naturalmente esse horário passa, porque se tiver fila, né, as pessoas voltam depois, mas já está lá dentro. Qual é a perspectiva aqui para João Pessoa, doutor? Para a gente ter aí de 5 da tarde, qual é a perspectiva se tudo correr normalmente com as votações dentro do horário? Olha, João Pessoa é dividida em 5 zonas eleitorais de acordo com a localização dos bairros. Certo. Depois das 5 horas, algumas zonas eleitorais vão transmitir diretamente das sessões, colocar polos de votação. Não é a urna eletrônica ligada à internet. Tira-se a mídia e vai totalizando isso com pessoas da Justiça Eleitoral. A 64, ela é a totalizadora. Então, ela vai recebendo das outras zonas e a dela mesma e vai totalizando. E a nossa perspectiva é que até às 19 horas nós tenhamos já o resultado final. Ou seja, 2 horas depois do horário que encerra a entrada. Porque algumas sessões, nós sabemos que funcionam depois das 5 horas. São sessões longas. O que a gente orienta o eleitor é que vá na parte da manhã, é mais frio, não deixe para ir no final da tarde. Então, tem colégios aqui que nós temos 6.000 eleitores numa escola só. Então, nós precisamos que o eleitor também contribua, que vá mais cedo, que deposite seu voto, porque ao final só vai restar vão restar poucas pessoas, aqueles retardatários. Tem uma outra novidade, quem vota, quem trabalha na sessão vai poder votar na própria sessão. Não vai precisar sair. O mesário fica com essa dúvida. A Justiça Eleitoral, ela implantou exatamente essa transferência provisória. Então, nós da 64 tivemos o cuidado de fazer a transferência dos mesários para aquela sessão. Então, eles não vão precisar se ausentar para votar. Geralmente são eleitores da própria sessão e quando não são, nós transferimos provisoriamente. Então, isso vai facilitar muito. Tudo. Além deles, os policiais militares podiam também requerer essa transferência, os juízes eleitorais, os que estão trabalhando de um modo geral. Antigamente havia uma dificuldade maior da Justiça Eleitoral em atrair voluntários para trabalhar nas eleições, como mesário e tudo, ou não? Essa eleição agora me pareceu que eu vi campanhas, inclusive, de chamamento da Justiça Eleitoral para que
despertasse em algum voluntário essa vontade de algum cidadão. Já foi mais fácil, doutora? Hoje não tivemos problema nessa eleição, melhor? já muito. Eles procuram porque eles têm folgas, eles querem tirar suas folgas da Justiça Eleitoral, nos seus empregos, o funcionário público tem um número de dias, o funcionário de empresa Quanto tem é outro. para a empresa e para cada dia trabalhado no serviço público, ele tem 5 dias. Para cada dia trabalhado para eleição? Trabalhado para eleição. E na iniciativa privada ele tem 2 dias. Então ele gosta dessas folgas. E também é um serviço relevante que ele tem uma declaração para levar para concurso público. Isso é importante. Então, nós tivemos lá um banco de mais de 100 pessoas excedentes que pediram para se inscrever. Então, alguns mesários que não puderam, até por questão de cirurgia ou por questão de viagem pré-marcada, nós fizemos a substituição sem nenhum problema. Porque tinha gente. Porque tinha gente. Daqui a pouco vai ter que fazer concurso. Doutora Lúcia, vamos rapidinho para o intervalo comercial. No próximo bloco, quero falar sobre a diplomação. Tudo muito bonito, todo mundo eleito, mas quem é que vai poder pegar o diploma ou não, se tiver problemas com ações judiciais anteriores, né? Rapidinho, 1 minutinho só e a gente volta aqui conversando com a doutora Lúcia Ramalho, ela que é responsável pela 64ª Zona Eleitoral aqui em João Pessoa. 1 minutinho e a gente volta.